O espírito de Evaldo Braga apareceu para Carlos Alexandre. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o encontro sobrenatural entre dois grandes nomes da música popular brasileira. Já se perguntou se o espírito de um cantor pode se comunicar com outro depois de sua morte? Carlos Alexandre, um dos maiores cantores do Rio Grande do Norte, afirma que sim. E quem seria o cantor que apareceu para ele? Ninguém menos que Evaldo Braga. Fique ligado nessa história fascinante. Quando falamos em Carlos Alexandre, estamos nos referindo a um ícone da música nordestina que fez história nos anos 70 e 80. Ele nasceu em Santa Fé, no Rio Grande do Norte, e cultivou sua paixão pelo canto desde cedo. Carlos Alexandre é considerado o maior cantor do Rio Grande do Norte e não é para menos. Ele conquistou milhões de fãs em todo o Brasil com suas músicas autênticas e com um estilo único. Toda a história que vamos apresentar em detalhes hoje está no livro O Homem da Feiticeira, escrito pelo jornalista Rafael Duarte. Nesse livro, o autor narra a trajetória de Pedro Soares, menino pobre do agreste do Rio Grande do Norte que transformou o sonho de ser cantor em realidade. É claro que Carlos Alexandre é um dos músicos que ganha destaque no livro. O que poucas pessoas sabem é que Carlos Alexandre era fã de Evaldo Braga desde o início de sua carreira. No começo, ele era conhecido como o cantor que cantava igual a Evaldo Braga. Quando Carlos Alexandre começou a cantar, ele sempre cantava as músicas de Evaldo Braga em seus shows. E assim, o amor por Evaldo Braga foi crescendo. Para entender melhor essa história, é preciso saber quem foi Evaldo Braga. Ele é considerado um dos maiores cantores do Brasil. Em sua curta carreira musical, ele vendeu milhares de cópias e deixou fãs que se identificavam muito com suas músicas. Sucessos como Sorria, Sorria e A Cruz que Carrego fizeram Evaldo ficar conhecido em todo o país. Se você ainda não conhece, vale a pena ouvir essas músicas que são verdadeiras obras-primas. Apesar do sucesso, Evaldo Braga morreu cedo em 1973 em um acidente de carro. Ele tinha apenas 28 anos. Carlos Alexandre nasceu em 1957, o que significa que quando Evaldo Braga faleceu, Carlos Alexandre tinha apenas 16 anos de idade. Portanto, eles não se conheceram em vida. No entanto, isso não impediu que Carlos Alexandre se tornasse um grande fã do cantor. Na verdade, as semelhanças entre os dois cantores não ficavam só na música. Como observamos em suas biografias, a vida deles foi marcada por tragédias e complexidades. Evaldo Braga ficou famoso por suas músicas que falavam de sentimentos reais como amor e saudade. E essas músicas foram justamente o que inspiraram Carlos Alexandre. O Encontro Sobrenatural. Em 1982, Carlos Alexandre compôs a música Revelação de um Sonho em parceria com Maurílio Costa. Na música, Carlos Alexandre fala que sonhou com Evaldo Braga. Uma noite eu tive um sonho diferente. Sonhei com Evaldo Braga, sorrindo em minha frente. No mesmo ano, Carlos Alexandre gravou um álbum cover de Evaldo Braga. E foi aí que tudo começou. Vamos falar agora sobre o famoso encontro sobrenatural entre os dois cantores. Em 1988, Carlos Alexandre estava fazendo muito sucesso com as músicas Feiticeira, Arma de Vingança, Fim de Semana e outras. Ele tinha acabado de fazer um grande show em São Paulo e foi dormir em um hotel com seus amigos músicos. Carlos Alexandre dormia em outro quarto. Todos estavam muito cansados depois daquele grande show e dormiram confortavelmente naquela madrugada fria na capital paulista. De repente, um grito assustador acorda o guitarrista Niltinho. Ele correu para o quarto onde Carlos Alexandre estava dormindo. Era de lá que vinham os gritos. Chegando lá, ele encontrou Carlos Alexandre desmaiado no chão, delirando. Carlos Alexandre disse a Niltinho: Evaldo apareceu para mim. Ele queria me levar. Ele disse que eu tenho que ir embora com ele. É o Evaldo, eu vi ele. Carlos Alexandre disse isso em transe. O espírito de Evaldo Braga apareceu para Carlos Alexandre, dizendo que era hora dele partir. Sonhei com Evaldo Braga, sorrindo em minha frente.
Carlos Alexandre ficou muito nervoso e relutante a princípio, mas depois entendeu que essa era a vontade de Evaldo. Infelizmente, no ano seguinte, em 1989, Carlos Alexandre perdeu a vida em um acidente de carro quando voltava de um show no dia 30 de janeiro. Ele foi sepultado no dia 31 de janeiro. No mesmo dia, 16 anos antes, Evaldo Braga também voltava de um show quando morreu em um acidente de carro. Não foi só na morte que os caminhos dos dois cantores coincidiram, como pudemos observar em suas biografias. Esse foi o encontro sobrenatural entre Carlos Alexandre e Evaldo Braga, dois grandes nomes da música brasileira que tiveram destinos trágicos e semelhantes. Eles deixaram um legado de sucessos que até hoje emocionam os fãs. Será que eles se encontraram no outro plano? Será que eles continuam cantando juntos? Essas são perguntas que talvez nunca tenhamos resposta, mas podemos imaginar que eles estão em paz e felizes. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!